Olá, vamos dar início ao nosso grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, é com muita alegria que mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome para mais um dia de aprendizado. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos, que o Teu infinito amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós que somos o GEOB, o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Nós já retornamos com os trabalhos da nossa casa, os trabalhos doutrinários de forma presencial. Sempre estou lembrando a vocês aqui que acontece segunda-feira, das 19h30 às 20h30, atendendo a todos os protocolos de segurança, e os nossos grupos de estudos ainda continuam nesse formato. Então, toda quarta nós temos o nosso encontro aqui para estudarmos as obras básicas. E no momento, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 1º dos Espíritos. Na semana anterior, nós fechamos o item da escala espírita, foi até o item número 113, e hoje nós estamos iniciando a progressão dos espíritos. Vamos iniciar o item novo hoje aqui. Então, Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1º dos Espíritos, progressão dos Espíritos. Vamos à pergunta número 114 que Kardec fez aos Espíritos. Os Espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se aperfeiçoam? Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se aperfeiçoam? Resposta dos espíritos. Os próprios espíritos se aperfeiçoam. Ao se aperfeiçoarem, passam de uma ordem inferior a uma ordem superior. Lembrando para vocês que a leitura que eu faço aqui é da tradução de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e vocês acompanham aí pela tradução de vocês. Então, os espíritos respondem que os próprios espíritos se aperfeiçoam. Então, eles não são nem bons nem maus por natureza. Ou seja, Kardec está perguntando, é como se Kardec estivesse perguntando, os espíritos foram criados espíritos bons ou espíritos maus? Ou eles mesmos que vão se aperfeiçoando e se tornam bons? Os espíritos dizem, os próprios espíritos se aperfeiçoam. Então, o espírito não é criado nem bom nem mau. E continuam. Ao se aperfeiçoarem, passam de uma ordem inferior a uma ordem superior, que nós vimos na escala espírita que terminamos o estudo na semana passada. Ou seja, ao se aperfeiçoarem no seu desenvolvimento espiritual, passam da ordem inferior, que a gente viu que
A escala começa na terceira ordem de espíritos imperfeitos e vão se aperfeiçoando e vai passando dentro da terceira ordem, da 10ª para a 9ª, para a 8ª, para a 7ª. Depois para a segunda ordem, até atingirem a primeira ordem, que é classe única, espíritos perfeitos ou puro espírito. Então, pergunta 114, os espíritos são bons ou maus por natureza ou são eles mesmos que se aperfeiçoam? Não, não existe espíritos criados bons nem maus. Os próprios espíritos se aperfeiçoam, desenvolvem-se na sua jornada espiritual enquanto espírito imortal. E nesse aperfeiçoamento, nesse trabalho que cada espírito vai fazendo, nós vamos saindo das ordens inferiores, da terceira ordem, das classes inferiores, naquela classificação que os espíritos deram, até chegar a atingir o ápice, que é a primeira ordem, classe única, espíritos puros. Ok? Vamos à pergunta agora número 115, porque aí Kardec vai aprofundar mais. Que a gente está falando de progressão dos espíritos, né? Como é esse progresso que os espíritos têm, como eles alcançam esse progresso. Então, é o que Kardec está agora perguntando para que os espíritos possam nos dar essa informação, para a partir daí nós utilizarmos essa informação, porque a doutrina espírita é um instrumento que nós utilizamos de aprendizado a serviço do nosso desenvolvimento ou do nosso aperfeiçoamento. Então, pergunta 115. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? É um reforço da pergunta anterior, porque antes ele pergunta se são bons ou maus por natureza. Os espíritos dizem que não, que se aperfeiçoam. Então, não tem uma natureza maligna, como a gente costuma dizer. Aí Kardec vai reforçar. Então, dentre os espíritos, existem alguns ou aqueles que foram criados bons e outros maus? Vamos ver o que os espíritos responderam. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Dá-lhes uma missão com a finalidade de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los dele. A felicidade eterna e imperturbável consiste para eles nessa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos ao passarem pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem superá-las sem queixas e destarte permanecem por sua própria iniciativa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Muita coisa para a gente refletir aqui, né? Então, espíritos foram criados bons e outros maus? Não. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Então, a gente já vê que não existe bem e mal. Não existe espírito bom ou espírito mau. Existe ignorância. Porque nós fomos criados simples e ignorantes. À medida que nós vamos vencendo essa ignorância, nós vamos progredindo.
nós vamos avançando. Então, aquilo que a gente chama de mal é ainda ignorar aquilo que é bom para a gente, é permanecer nessa ignorância. Porque Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. À medida que nós ampliamos a nossa consciência, que nós vamos aumentando o conhecimento através do aprendizado que se dá através das experiências que nós temos nas diversas encarnações que nós temos, nós vamos diminuindo essa ignorância, aumentando o nosso conhecimento. Continuando, os espíritos vai dizer de que maneira esse aprendizado acontece, de que forma diminui-se essa ignorância e aumenta-se o conhecimento, dá-lhes uma missão com a finalidade de esclarecê-los e fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los dele. Uma missão? Que missão é essa? É o aprendizado que cada um de nós tem em cada experiência com cada personagem que nós atuamos. Então, qual é a missão da minha vida? O que é que eu tenho que dar conta nessa encarnação? O que é que eu quero aprender? O que é necessário eu diminuir daquilo que eu ignoro? Essa é a minha missão. Porque a gente acha que missão é sempre, né? É Irmã Dulce, o Dalai Lama, Teresa de Calcutá e tantos outros, né? Também. Mas cada um de nós tem como missão, a finalidade, o aprendizado para diminuir a nossa ignorância e sair dessa condição de simples e ignorantes e ir galgando aquela escala espírita. Sair da terceira ordem, de cada classe daquela e progredindo, avançando. Pelo conhecimento da verdade, né? Porque esse aprendizado tem por finalidade nos esclarecer, sanar nossa ignorância e fazer com que progressivamente nós cheguemos à perfeição. Que perfeição é essa? Ampliação de consciência, integração de habilidades, para que nós possamos, pelo conhecimento, nos aproximar do Criador. Eu e o Pai somos um. Eu identifico o pensamento divino, eu sei o que o Criador quer de mim e eu vivo desta forma. A felicidade eterna e imperturbável, que seria de simples e ignorante à perfeição, né? Porque nós fomos criados simples e ignorantes para chegar progressivamente à perfeição. Então, é o ponto de partida simples e ignorante, o ponto de chegada é a perfeição, que dentro daquela escala seria a primeira ordem, classe única, puro espírito. O que é isso? É felicidade, é conhecimento, é integração de habilidades. Então, essa felicidade que a gente alcança quando tem essa ampliação de consciência, que se torna, porque já atingimos lá a primeira ordem, classe única, é eterna e imperturbável. Por quê? Porque é a perfeição cabível ao espírito. Consiste para eles na perfeição. Então, é aonde nós vamos chegar, é aonde nós podemos chegar. E essa felicidade, ou seja, quando a gente alcança isso, ela é eterna e imperturbável, porque não dá mais para voltar atrás. Nós chegamos lá, que é a perfeição cabível ao espírito. Por que cabível ao espírito? Porque a perfeição plena, absoluta, é do divino, é do Criador. A criatura tem uma perfeição relativa, né? Que é, a gente pode dizer aqui que os espíritos estão, a felicidade eterna e imperturbável. Consiste para eles, para nós,
é a perfeição alcançável pelo Espírito. E como é que se dá? Aí eles continuam. Os Espíritos adquirem esse conhecimento ao passarem pelas provas que Deus lhes impõe. O que são provas? São os aprendizados, as experiências que nós somos convidados a experimentar. Então, a gente não deve pensar em prova como algo de sofrimento. Não. Os aprendizados que nós somos convidados a experimentar, que tem a ver com as nossas escolhas de experiências anteriores. Essas são as provas que o Espírito vai se utilizar como meio para alcançar esta perfeição. Aí ele vai dizer, por que a diferença? Então, que a gente vê ainda uns tão já bons, um numa condição tão boa e outros tão ainda, que a gente vai dizer, ruins, maus, recalcitrantes. Aí os Espíritos explicam. Alguns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino, ou seja, entendem o processo, aceitam. É um aprendizado, eu preciso aprender, então vamos lá. Outros não. Esses que aceitam, que entendem o aprendizado, a jornada do Espírito, chegam mais rápido, avançam. Outros não conseguem superá-las sem queixas e, destarte, permanecem por sua própria iniciativa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida, ou seja, vão chegar mais tardiamente nessa condição. É como numa escola, né? Tem aqueles alunos que o professor passa a tarefa, que o professor dá o conteúdo, eles fazem o quê? Chegam em casa, vão pegar, vão rever, vão estudar logo, vão fazer os seus esquemas, vão fazer roteiros e já adianta, diz assim, ó, para quando chegar na hora da prova eu já tô com tudo direitinho. Mas tem aqueles que fazem o quê? Só reclama, que passa muito exercício, que é muito assunto, que a aula é chata. O que é que acontece com esses? Geralmente vão para recuperação, algumas vezes repetem o aprendizado, tem que vir no outro ano repetir a lição. Então, é assim que se dá. Mas o importante é que esses que não conseguem superar sem queixa, eles permanecem por iniciativa, então é por escolha, não é porque foram criados diferente, distanciados, mas não significa que não alcançarão. Vão chegar mais tarde, vão entender com um tempo mais demorado, vão demorar mais para alcançar essa felicidade, essa perfeição que leva ao quê? Que se traduz num estado de felicidade. Vão perder mais tempo, vão demorar mais de aproveitar esse lugar, mas que chegarão também a esse lugar. Então, essa é a pergunta 115, mas Kardec faz um complemento dessa pergunta com a 115A, que ele vai dizer assim, então, de acordo com essa afirmação que os espíritos disseram antes, os espíritos parecem ser, em sua origem, como crianças ignorantes e sem experiências, mas depois adquirem gradativamente os conhecimentos que lhes faltam ao percorrer as diferentes fases da vida. Então, Kardec está comparando o espírito de simples e ignorante até atingir a perfeição, como se no começo nós fôssemos crianças que ainda não entendem e que vai se desenvolvendo, vai passando pelas diversas fases do desenvolvimento, da idade adulta até chegar à maturidade, até chegar à sabedoria. Seria isso? Os espíritos, sim. A comparação é justa, ou seja, é uma boa comparação. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita,
Seu grau de aproveitamento depende de sua docilidade, mas a vida do homem tem um termo, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. Então ele vai dizer o quê? Tem crianças que são mais dóceis, tem crianças que aprendem mais rápido, tem crianças que aceitam a condução de uma forma, essas vão se desenvolver, né? Tranquilamente, vão alcançar as fases do desenvolvimento, mas tem aquelas que são mais rebeldes, que demoram mais, que vão ter mais dificuldade nas outras fases da vida adulta e podem chegar até no final lá da sua vida ainda sem ter muito aproveitamento do seu, justamente porque sempre foram rebeldes, sempre não quiseram aproveitar as oportunidades que quiseram. Só que os espíritos fazem uma ressalva. Essa comparação é boa. O espírito, a evolução do espírito de simples e ignorante até atingir a perfeição, como as fases do desenvolvimento que a gente faz desde a infância, da tenridade até atingir a plenitude na maturidade. Mas os espíritos fazem uma ressalva. Só que tem uma diferença. A vida do homem acaba. Nós vamos lá, nascemos, vamos desenvolver, bebê, o desenvolvimento da criança, adolescente, jovem adulto, maturidade, né? E aí vai. Aí chega o tempo que, por mais longevidade que a gente tenha, a encarnação se encerra. O espírito não. É infinito, porque vai se encerrar a vida orgânica daquele personagem. Mas o espírito, a individualidade, vai seguir ao infinito. Então, significa que os espíritos são imortais. Então, hoje nós vamos ficar por aqui. No item Progressão dos Espíritos, vimos a pergunta 114, 115 e 115A. E na semana que vem, sempre às quartas-feiras, às 19 horas, nós estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo, para que nós possamos utilizar essas informações, essa ferramenta que é a nossa doutrina espírita, no nosso aprendizado, para que possamos sair dessa condição de ignorar, de não conhecer o que é melhor para nós, para que nós possamos sair de cada classe e progredindo para classes melhores, superiores, até a nossa trajetória atingirmos a felicidade, que é a condição de puro espírito, o espírito puro. Ok, meus amores? Lembrando que os trabalhos da nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, já estão acontecendo as doutrinárias, às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, de forma presencial, com todos os protocolos de segurança sendo atendidos. Então, aqueles que quiserem matar saudade da casa ou conhecer a casa, segunda-feira, 19h30. Quem ainda não puder, a gente se encontra por aqui toda quarta-feira, às 19 horas, o grupo de estudos das obras básicas, ok? Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexões. Que possamos, Senhor, durante a semana, utilizarmos essas reflexões nesse nosso aprendizado atual. Que o teu amor sustente o nosso propósito de nos tornarmos melhores a cada dia e que ele possa sempre, Senhor, encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.